Olá, eu sou a Camila Grasso. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou Juliana Esperandio. Eu sou Luiz Gama, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo Furado Psi. Hoje com o tema Narcisismo das Pequenas Diferenças. Então vamos lá, sem mais delongas, roda a vinheta aí. Esse tema é um tema que a gente sempre fala aqui, né? Nunca foi tema do Papa, mas a gente sempre fala do narcisismo da pequena diferença. Então, não é a primeira vez que a gente vai estar se referindo a isso, né? Talvez seja interessante também lembrar que esse termo, ele aparece em algumas vezes na obra do Freud, né? Me chama bastante atenção como ele trata disso num texto em especial, que é o Psicologia das Massas e Análise do Eu, onde, se a gente for fazer uma leitura um pouco mais apurada disso, a gente vai poder ver a forma como Freud coloca isso que é a posição do e como esse aparece, né? Aí já pensando numa leitura do Lacan, como é que esse ele é retratado. Me vem agora um artigo que li recentemente na Estilos, na revista Estilos, que é da Ana Carolina Borges Leão Martins. Deixei o nome dela aqui porque achei muito interessante. O texto do qual a Fernanda fala está disponível na revista Estilos, de número 36, e chama-se Quem Será o Mais Um? Contribuições da Psicanálise para o Campo da Política, de Ana Carolina Borges Leão Martins. Na verdade, não é um texto exatamente sobre o conceito de narcisismo das pequenas diferenças, é um texto sobre o lugar do mais no cartel. Calma, eu já sei o que você está dizendo. Lá vem esses psicanalistas de novo, lacanianos, inventando palavras para falar coisas que a gente não entende esse dialeto. Calma que eu te explico. Primeiro, o que é o cartel? O cartel é uma forma criada por Lacan de estudar a psicanálise, onde pessoas se reúnem, 4 pessoas mais um, sendo um mais um, esse que vai ter uma função um pouco diferente do resto, pois ele vai fazer a manutenção da transferência e provocar o desejo de saber mais. Embora nem todo mais um saiba, ele não deve ser o líder do grupo, nem aquele que sabe sobre aquilo que estamos estudando, mas aquele que mantém vivo o desejo de continuar buscando compreender um pouco mais sobre aquilo. Um texto sobre o lugar do mais no cartel, que eu acho que, querendo ou não, também a gente pode até passear por aí, mas que ela coloca como esses 3 lugares do né? O da exceção, da massa e do excluído, para a gente poder compreender o que é isso, que se dá na relação com o outro, né? O que é isso desse estranho familiar que nos atravessa, mas que ele é posto, por assim dizer, né? Se a gente vai ler Freud, desses 3 lugares. Basta ter Acho um que da tem. exceção para ter se criar um conjunto. Essa questão do conjunto é que está muito em voga hoje na cultura, né? Porque tem conjuntos bem estranhos, né? Parece que em prol da voz desse né, se torne uma massa, no sentido de uma massa de grude mesmo, né? E uma massa que se pretende ser uniforme, né? Mas é curioso porque a questão do narcisismo das pequenas diferenças, ela não se dá apenas em um grupo em oposição a outro, porque a gente costuma pensar mais assim mesmo, né? Quando a gente estuda essas questões, até nas faculdades também, nas escolas, a gente costuma pensar nisso, por exemplo, nessa a dita polarização, né, no Brasil, né, e tal. Mas na verdade, é uma coisa que ocorre porque é do sujeito, né? Então ocorre dentro do próprio grupo, né? Você vai ver a questão da pequena diferença, da exclusão e do isolamento, né? Você se isolar dentro do seu próprio grupo, né? Que aliás eu acho que foi como Freud avaliou pela primeira vez esse termo, narcisismo das pequenas diferenças, que eu acho que foi lá naquele texto, O como é que é? tabu O da Tabu da virgindade. Virgindade. Isso, 1917. O narcisismo da pequena diferença nada mais é do que a gente pensar que entre eu e o outro existe sempre alguns pequenos traços, né, que falam da minha diferença em relação a esse outro. Que a gente normalmente busca, por estrutura mesmo, silenciar, porque a gente se identifica, né? E a gente
Inclusive, a própria formação do eu, que é isso que aparece no texto de Freud, que Lacan também retoma depois, a própria formação do eu é a partir da identificação. Então, a própria identidade é formada a partir do outro. O que há de estrutural nisso é que, no final das contas, eu como identidade, a minha identidade ela é furada também, porque eu estou em constante mudança, né? Eu sou um sujeito que me identifico com coisas diferentes, eu tenho várias facetas de mim mesma, vários traços, e enquanto substância somos falta, isso que a psicanálise coloca, né? Então, se identificar com traços é algo estruturante, importante, mas, ao mesmo tempo, é algo que não me dá essa substância. Muitas E vezes quanto aponta o corpo mais... puro mesmo, né? Não, mas aí que tá. Quanto mais iludida eu estou de que isso vai me dar uma substância, Sim. mais horror eu tenho a pequena diferença que é apontada entre eu e o outro. Aí que tá o narcisismo da pequena diferença. É porque algo de diferente entre eu e o outro aponta para o fato de que eu sou falta, no final das contas, de que a minha identidade ela é falha, né? Ela não é consistente enquanto substância. Então, mas se a gente pensar que essa diferença, na verdade, aponta uma semelhança, porque nessa diferença, na minha interpretação, está implicada a diferença sexual, a não existência da relação sexual. E que, na verdade, não existem homens e mulheres, mas ambos são castrados, né? Na verdade, há uma semelhança aí, que é a castração. Mas a questão que eu ia falar é, existe essa diferença que é entre eu e o meu semelhante, na verdade, e existe a questão do líder, que é uma outra questão. A questão do líder é a facilidade que nós temos enquanto estrutura de entrar em uma massa e eleger um traço que vai liderar a massa. E esse traço, geralmente, ele é encarnado por uma pessoa. E aí, nessa massa, o que acontece? Eu me diluo na massa. Então, todos passam, a gente faz essa tentativa de ser todo mundo igual ali, e a gente vai tentando cada vez mais apagar esses traços da pequena diferença para que a gente fique igualzinho, né? Para que a gente seja amado pelo mestre de uma forma igual, o que é absolutamente impossível, né? Nesse ponto, a pesquisa de Freud mostra uma coisa muito interessante, que é o quanto a gente é capaz de fazer coisas que dissociam da pessoa que eu sou, quando eu estou numa massa, misturado com outras pessoas, em prol dessa questão de pertencer à massa. Eu abro mão de tantos traços meus que são importantes para mim, no meu individual, para fazer parte daquilo, que eu sou capaz de fazer coisas que eu jamais faria sozinha. Isso é um ponto que é extremamente perigoso, inclusive, e o quanto também isso me torna agressivo em relação a qualquer pequeno traço que brota diferente daquela massa igualitária. Então, muito rapidamente, um sujeito dentro dessa massa que mostrar uma mínima coisa que pode, talvez, estar em desacordo com o que a massa está dizendo ali, ele vai ser rechaçado, ele vai ser cuspido para fora, ele vai ser violentado pela massa, porque ele está personificando ali a impossibilidade disso que eu estou tentando fazer. Mas essa impossibilidade, ela não é ele, né? Assim, ela é estruturante, é uma coisa real, estrutural. Então, é impossível fazer isso. E quanto menos advertido a gente está disso, mais a gente corre o risco de entrar nessa massa, se perder e fazer coisas que nem sequer dizem respeito a quem nós somos, aquilo que nós pregamos, o que nós acreditamos, a nossa posição no mundo, etc. Eu ouvi isso hoje na clínica. A queixa do paciente, a angústia do paciente era essa, né? Que ele se sentia excluído e que, para fazer parte de um grupo, ele estava precisando deixar de ser ele para pertencer. Que era para ele era tão importante pertencer a um grupo e que ele, né, era tão diferente. E, enfim, toda a discussão, toda a fala dele foi em torno disso, né? E aí ele usa até um neologismo, ele fala, eu estou me desassujeitando.
Pode levar ao pior, né? Pode levar ao pior, né? Eu nem sei se essa palavra existe, eu acho que não, por isso que eu falei que é um neologismo, né? São os sujeitos sendo aniquilados, né? Apagados, deixando de serem sujeitos mesmo, né? Eu lembro Isso daquele é documentário perigoso, que a mas Ju me passou uma vez, né? Foi o Wild Wild Country, né? Isso das pessoas esquecerem quem são, né? Basicamente, apagar todos os próprios traços e evidências de sujeito que elas têm em prol naquele caso é do Osho, né? Sim. E criaram comunidades e tal, os bichos tinham a mesma cor, não sei o quê, e alguns deles chegaram a atos de extrema violência, né? E o interessante é essa angústia que apareceu nesse caso aí que você falou, eu tô né, não sou mais eu, tá? Eu reparei isso em alguns depoimentos de pessoas, depoimentos mais atuais, né, de quem participou daquilo tudo, inclusive dos atos de violência, falando com grande horror, né? Parece que volta a si, né? Essa angústia é fundamental, né? Você falou aí do seu paciente, é fundamental, essa angústia de perceber, assim, meu Deus, o que houve, né? Retornar ali o sujeito, né? Que ficou apagado, né? Em prol desse grude todo, dessa massa, né? Em torno desse líder que tem esse traço que a Ju falou, que me liga a todos os outros e tal. É como o Freud fala das massas artificiais, né? Da igreja, do exército. Ele até usa uma frase assim, um pouco irônica, né, falando sobre Cristo, né? Ele fala, Fizestes a mim, fizestes aos meus irmãozinhos. fala essa brincadeira aí, né? Aí tem gente que imagina um líder seu assim falando que eu sou da família, né? Meu irmãozinho, eu sou lá da família, né? Não, tem uma coisa importante na questão do líder, que é o seguinte: o líder, ele encarna o ideal do eu. Ou seja, Tudo aquilo que a gente gostaria de ser, de ter, que a gente almeja para poder ser amado, né? Aquilo que está no máximo, assim, no auge do que a gente imagina o perfeito, o incrível, né? O belo. sei lá, qualquer tipo de adjetivo que vá nesse sentido do ideal, de fato. Então, quando a gente tem uma pessoa que encarna isso pra gente e que demonstra, de certa forma, que você é especial porque você pode ter aquela pessoa perto, né? Por exemplo, você talvez sejam coisas que esse líder tenha que eu, Juliana, acredito que eu nunca posso ter enquanto sujeito. Eu não consigo ter essa plenitude toda, essa calma desse Ai, não consegue mesmo, não. toda essa calma desse líder, né? Olha como ele é amoroso com as pessoas, como ele faz isso e aquilo, o dom dele de ouvir, eu não consigo ter exatamente essas características, então eu me contento em idealizá-lo cada vez mais e me sentir importante nessa relação por ser alguém para ele, né? Por sustentar ele. Então, isso se torna, para mim, cada vez mais uma questão de vida ou morte. Assim, ele não pode deixar de ser ideal, porque se ele deixa de ser ideal, isso aponta o meu furo, isso aponta o que eu não consigo ser, isso aponta o oposto desse ideal, né? Então, essa viradinha que é a questão perigosa e complicada em todos os tipos de relação de poder, onde a gente tem um líder. Porque o líder, ele tem um poder sobre a massa, ele tem um poder sobre o outro. E isso não é distante da psicanálise, né? A gente, quando Freud descobre a transferência, o que é a transferência? Se não descobrir que você pode ser colocado para o outro num lugar idealizado e ter poder sobre esse outro, do outro te atribuir ideias, te atribuir funções, te atribuir características, né? Ah, ela sabe tudo. Com certeza, ela sabe o que eu devo fazer nessa situação. Eu não sei, mas ela sabe. Ela vai me ajudar. Então, assim, é perigoso esse estado de alienação diante do outro. Eu ia tocar nesse assunto da alienação. Não sei se vocês já viram aquela série Stranger Things, né? Não quero dar spoilers aqui, mas eu vi recentemente e tem uma situação na série que é um monstro, né? Que está querendo dominar o mundo, enfim. E o nome dele é Devorador de Mentes.
E assim, todos, ele tem como se fossem subgrupos, né? Que estão sempre conectados a ele. Então, se faz a um para matar esse grande monstro, vão matando os pequenos, porque eles estão grudados, eles estão colados, eles estão alienados. É como se fosse um corpo só, sabe? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, isso não é tão ficção assim, não, sabe? Isso acontece, que as pessoas não E conseguem um mundo é enxergar. espelho do outro, né? É quase isso, né? É E porque chama o ele mundo assim, vive no invertido. mundo invertido. É o espelho, porque o espelho, na verdade, é invertido, né? Enfim, eu não vou entrar em maiores detalhes para não dar spoilers aí. Quem quiser ver, veja. Eu comecei a ver, vendo, assim, achando que era uma bobeira, e depois eu fui começando a enxergar essas coisas, sabe? Que tem ali algo que te incomoda. Pelo menos eu me incomodei com isso, sabe? Foi algo que me incomodou, foi algo que, assim, era um estranho familiar, né? Porque aquilo tá, a gente vê isso na sociedade de certa forma, né? E como a gente lida com isso? Porque a gente acaba se inserindo nesse movimento, né? É muito trabalhoso para sair desse ciclo, Exatamente. né? Dá trabalho. Análise, muito trabalho, muito, né? Quanto maior esse ideal, nessa figura de ideal, maior o tombo quando se revela o furo. Isso que é o perigoso. Porque a gente vê na clínica, por exemplo, a relação entre pais e filhos, mães e filhas, enfim, que é isso. A pessoa se chateia demais, por exemplo, com a mãe, né? Fica enlouquecida. Fala, por que ela está fazendo isso? Ela não costumava fazer isso, agora ela está assim, blá, 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 blá. E aí, sei lá, em associação, ela conta algo dela que é idêntico, né? Aí a gente, como analista chato que somos, né, a gente aponta isso, né? Aí, ó, tem um espelhinho aí, né? Tem uma coisa especular a ser quebrado, né? Tem um espelho aí. Eu acho que não é à toa que a gente vê, vira e mexe, escândalos de líderes religiosos em situações de abuso de poder, né? Por que Freud usa o exemplo do exército e da religião? Porque são dois tipos de grupo onde tem sempre um líder e onde você pode atribuir coisas sem ter que dar muito sentido. Porque Certo. a religião tem uma coisa assim de você dizer, olha, é assim, assim, assim. Ah, mas por quê? Porque é assim, porque você tem que crer. Então, você entra num âmbito imaginário que você corta com o sujeito a possibilidade de questionar aquilo, de Crer porque é questionar absurdo, poder, né? né? Tem Pode que crer, falar. porque se você não crer, você não vai para o céu, né? Você não está evoluído o suficiente, você não é bom o suficiente. Então, assim, o argumento, não que a religião seja algo ruim, não, absolutamente não. Mas esse argumento ele é muito facilmente deturpado para o sujeito abusar do poder que esse argumento tem, né? Essa é a questão. Porque que a gente precise sustentar algumas questões assim imaginárias, né, como religião, isso é extremamente importante para o sujeito, né? Isso é uma questão importante socialmente falando, a gente Sim. ter esses espaços. Mas o problema é o excesso de poder que essas pessoas que organizam esses espaços têm e como elas usufruem disso, né? E, às vezes, sabendo do poder que isso tem, as pessoas podem ser canalhas e usar disso justamente para obter benefícios que vão, inclusive, contra o que a religião prega, né? Então, E olha como esse é o isso perigo. E olha como isso é tão agressivo, porque se a gente pensa que existe uma certa identificação, se a gente pensar, né, a esse lugar desse líder, existe o desdobramento daquele que se anula enquanto sujeito para poder sustentar esse líder, e existe aquele que sofre agressividade por ser o excluído, por ser aquele que está fora ali da massa e que precisa de fato ser aniquilado. Então, esses três pilares da dinâmica da massa é algo que revela nada mais, nada menos de uma posição de Freud, que as pessoas dizem Assim, ai, nossa, Freud é muito pessimista. mas é uma questão que a agressividade é algo que sustenta ali o sujeito.
né? A questão é o que é possível fazer com isso, né? Isso O é que extremamente importante. Uhum. Porque a agressividade em si não é ruim, a gente precisa dela, a gente se constitui a partir dela. A gente, para que eu me separe do outro e que eu seja alguém, eu preciso de uma certa agressividade, né? Mas a questão é o que eu faço com a minha agressividade. Porque que temos pulsões agressivas, todos temos, mas isso não significa que eu vou sair por aí matando pessoas, né? A questão é civilizar as pulsões, e o que civiliza as pulsões é conhecimento, né? É linguagem, é poder colocar isso em palavras, estudar sobre essas questões, porque a alienação, na verdade, ela é natural. Se alienar ao outro é um processo natural e estrutural. Esse é o natural. O natural é que alguém chegue para mim e me fale coisa e eu queira crer nessa pessoa. Sim. Não é que eu duvide dessa pessoa, né? Tanto que a gente começa a duvidar porque a gente quebra a cara, geralmente. O natural é a gente se alienar de fato, é a gente acreditar. Olha, como é agradável ouvir, por exemplo, nossa, você é tão, tão bonita, tão incrível, tudo que você faz é maravilhoso. Se você ainda não se deu bem na sua carreira profissional, isso deve ser por causa de tal pessoa que está na sua vida, ou por causa de tal questão, quer dizer, colocar no outro, em coisas externas, uma coisa que talvez você tenha que se haver para melhorar, que talvez você tenha alguma coisa a ver com isso, é muito mais trabalhoso do que você se alienar e acreditar assim, nossa, eu sou ótimo, tá tudo ótimo, o problema é o outro que está do meu lado fazendo besteira, mas eu tá tudo bem, né? O processo natural é esse, mas na verdade é burro também, é uma posição burra, porque até que ponto isso é prazeroso para mim? Chega num ponto que isso cai, né? E aí que o Luiz estava falando, é horroroso quando isso cai, quando abre esse vão, assim, você se dá conta de que não é por aí. Essa sua fala me lembrou aquele texto do Freud, quando ele responde a Einstein, né? Falando qual que seria, então, a solução para que não haja guerra. E ele coloca a cultura, né? Como isso que é possível, que aí já talvez até entrando num ponto de vista do Lacan, que é você saber fazer laço de uma outra posição, não disso do laço que aliena, mas de um outro lugar, onde você pode reconhecer o sujeito enquanto sujeito, se reconhecer enquanto sujeito, não mais objeto, né? Eu acho que tem algumas nuances importantes para se pensar nisso Se que é interessar pela diferença. isso que é a gente poder adquirir um tal saber fazer com essa agressividade que nos é inerente, né? Que é inerente a cada sujeito. Mas a agressividade, quanto melhor eu lido com o fato de eu ser faltante, né, e diferente do outro, menos agressiva eu sou e menos incomodada eu fico, né, com as diferenças alheias. Quanto melhor eu lido com a minha falta, menos eu preciso de menos agressividade. Porque o que gera essa agressividade assim impensada e impulsiva vem muito do insuportável de se ver faltante, né? De se ver diferente. Esse é um medo sempre, né? Ai, mas eu sou diferente, será que é bizarro isso que eu faço? Será que as pessoas vão achar isso normal? Será que quanto melhor eu lido com isso, menos agressivo eu preciso ser. Mas isso me lembra um filme que eu sempre, toda vez que a gente fala do Narciso da Pequena Diferença, eu digo que a gente precisa falar desse filme, que é Us. E é um filme que ele causa essa estranheza quando você assiste, de você se ver nessa posição outra, o seu outro lado, que você não quer saber, que é feio, que é esquisito, né? Que é mal visto, talvez, que guarda coisas assim que você não quer que descubram, né? Então, é um filme que joga com essa brincadeira do meu outro no espelho. Eu lembrei de algumas coisas aqui. Primeiro, quando você fala isso, eu lembrei daquela música que eu não lembro de qual banda é, mas é O que você faz quando ninguém te vê fazendo. Sabe qual é a música?
Tem a de Peach, eu tô com ela na cabeça. Da Peach também, do estranho, né? O importante é ser você Mesmo que seja bizarro. Bizarro, exatamente. Mas, enfim, gente, né? Cantando aqui, vamos apagar, tá? Traumatizei todo mundo cantando. Mas, voltando um pouquinho, Ju, pegando aí o que você falou e que a Fernanda falou também, quando você falou assim, o que fazer com isso, né? A questão é civilizar a pulsão. Aí isso me causou aqui, assim, porque eu fui remetida, e a Fernanda falou também da questão da cultura, né? Que o Lacan fala que talvez Lacan não, o Freud responde a Einstein, O Freud né? respondendo a Einstein, sim. Enfim. Mas eu fui lançada ao texto do Freud, que para mim é o quarto ensaio, né? Dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, eu interpreto assim. E existem alguns autores que interpretam assim também, que é a moral sexual civilizada, né? Porque assim, não é tão fácil civilizar a pulsão, né? Porque a pulsão ela busca satisfação a todo custo, né? E aí Freud, nesse texto, ele fala, o próprio nome diz, né? Moral sexual civilizada. Que há um custo para isso, né? E quando a gente tenta civilizar essa sexualidade, essa pulsão, né? A gente tem como resultado a neurose, né? E várias questões que estão implicadas na neurose, né? Então, assim, como lidar com isso também? Você fica entre a cruz e a espada, sabe? Eu vejo. Ela nem é civilizável, né? Gente, A função do... Não Por é isso que tem a civilizável. neurose, né? Ela não é civilizável. Mas cabe ao sujeito conseguir ceder de parte dela, mas ela está lá, né? Pois Ingovernável, né? Que nem uma carreta. Mas É é porque a complicado, né? pulsão no estado bruto, assim, sem sensibilidade, é pulsão de morte. Sim, uhum. É o aniquilamento total, assim. Então, civilizar significa, né, você poder lidar com isso de outras formas, sublimar, enfim, colocar na linguagem, pensar. Isso é muito interessante com a criança, por exemplo. A criança ela vai começando a criar esses repertórios, né? Às vezes você vê em atendimento com criança como alguma coisa desperta um sentimento assim muito forte, por exemplo, sei lá, de raiva, e a criança não sabe como exprimir aquilo. E aí ela vai aprendendo, né? Assim, ela vai se utilizando de métodos diferentes e coisas diferentes. Eu sempre lembro do exemplo do Homem dos Ratos, que ele vai xingar o pai quando o pai vai, né, colocar um limite para a pulsão dele, e aí ele não sabe como xingar, e ele começa a falar seu prato, seu toalha. E o pai fica assustadíssimo, né, com aquela agressividade toda. Você me lembrou um caso que eu atendo, ela tem 4 anos. E nossa, para encerrar a sessão é um desespero, um Deus nos acuda, porque ela não quer parar de brincar, né? E aí, gente, ela sai da sala batendo o pé, enfurecida, puxando a mãe pela mão, querendo ir embora, e fala para mim, ela tem 4 anos. Não quero mais vir aqui, não gosto de você. Aí tá bom. Aí ela ficou doente. Tem adulto que faz isso também. Tem adulto que faz, né? Faz muito, né? Com certeza. Mas a neurose é sempre infantil, né, Luiz? Então, aí ela ficou doente e ela tá algumas semanas sem poder ir, né, à sessão. E aí eu estive com a mãe fazendo um atendimento, né, para saber das coisas, enfim, aquelas coisas de atendimento infantil. E aí ela falou, ela tá perguntando por você. Ela tá com saudade. Olha só que engraçado, né? Eu não venho mais aqui, eu não gosto de você. Mas aí agora ela tá perguntando, né? Que quer ir, enfim. E ela sabe qual é o prédio, sabe tudo, que ela foi num lugar próximo, num médico próximo. Ela, a gente vai lá. E é muito engraçado, né? Essa questão, esse amor e ódio, né? Também tem isso, né? A gente vive nesse amor e ódio, né? Que Lacan fala. Antes da pacificação tem uma tormenta aí, né? Fica parecendo às vezes que a gente está demonizando o conceito de narcisismo, né? Parece que a gente está, às vezes parece que a gente está falando mal, né? Que é uma coisa meio ruim, assim.
Na verdade, não, né? Porque a gente precisa do narcisismo, né? Senão a gente não se protege, por exemplo, está caindo sei lá, uma pedra em cima de você, você vai ficar olhando porque você não reconhece a sua imagem, não tem nada para você proteger, então vai cair em cima de você, enfim, né? Você não se defende, né? Você não tem uma imagem a se defender. Não só em termos de corpo, né? De existência de corpo e reconhecimento do próprio corpo, que é do que se trata o narcisismo, né? Mas depois, principalmente quando ganha um fator mais simbólico, né? Na passagem dos tempos do narcisismo, né? Vai para além disso, né? Vai para a questão da imagem em todas as suas significações, né? Enquanto significante, né? A famosa frase, né? Não mexo com a minha imagem, né? Sabe, a Camila, por exemplo, ficou preocupada da gente achar ela extremamente desafinada, né? Aí, a imagem dela cantou aí, né? Pô, como é que vai ficar a Não minha fiquei imagem perante preocupada, eu vocês? já disse que eu sou mesmo, entendeu? Desafinada, que eu traumatizei todo mundo. Eu Então tem suas funções, pô. mantenho os tropeços aqui para furar o narcisismo da gente. Sim. Mas sabe que isso que você falou assim, é importante. O narcisismo vai muito além da imagem. E tem uma coisa engraçada que atualmente, eu não sei se é uma coisa da França, assim, mas na França é uma moda absoluta o termo perverso narcisista. E absolutamente todo mundo que eu recebo no meu consultório começa falando: eu tenho certeza que eu estava tendo um relacionamento com um perverso narcisista. Não é um Ah, cara, fenômeno só daí, não não. tava... Tem aparecido muito também. O conceito da pessoa narcisista, entendeu? Porque minha mãe é narcisista, o Ah, colega de sim. trabalho é narcisista. Então, isso Mas tem se esse tornou termo, o Uma perverso coisa. narcisista. É o interessante. termo da moda aqui. Que coisa. Todo mundo é perverso narcisista. É o novo xingamento do momento. Eu te pergunto, quem não é perverso Isso narcisista? que eu ia falar Peraí. assim, para quem lê Freud, assim, somos nós, todos nós, perversos narcisistas. Né? Assim, não existe um sujeito que não seja narcisismo, é ótimo, que não seja narcisista, né? Que não Olha lá, seja tu falha aí. A gente se constitui a partir disso, né? Então, e não é ruim o narcisismo, mas o que é ruim é quando esse narcisismo ele é tão frágil, porque talvez ele está tão apegado a essa imagem que é frágil, que eu não suporto a diferença do outro. Esse que é o ponto, né? Mas o narcisismo em si, ele é estruturante e ele é importante também. E chega a ser redundante, né? Assim, não suportar aquilo que é do outro, que tem um traço meu que eu reconheço. É sempre essa dialética, né? Do infamiliar, né? Disso que é muito, muito íntimo do sujeito, que ele vê e, isso eu não quero saber. E dessa coisa, né, de sempre apontar para fora o que é nosso, né? Uhum. Porque é assim, não, comigo tá tudo bem, mas ali eu me relacionei com uma pessoa que eu vou te falar, em volta de mim eu só tenho amigos assim, a minha mãe, o meu pai, né? Mas a pessoa não se dá conta que o ponto em comum é ela, né? Nossa, não tem, recentemente, não sei se posso chamar de tão recentemente assim, mas que subiu muito esse termo, né, do X tóxico, então, do amigo tóxico, do namorado Né? tóxico, as relações tóxicas, porque o sujeito é um alecrim dourado, né, que não tem nada de ruim, não faz nada de errado, né, é algo curioso isso, é literalmente o rechaço. Vocês querem que eu cante de novo? Que tem a música da Alecrim também. Vocês querem? Olha, Thor tá fazendo uma reivindicação. Você falou que vai cantar, ele começou a latir. Então, assim, pro bem do papo, por favor. Alecrim, alecrim dourado, nasceu no campo sem ser semeado. Que gracinha! Camila tendo seus momentos de fama. Tô me achando aqui, o narcisismo tá como? Mas sabe o que eu acho interessante do termo tóxico?
É que tóxico é algo que eu não consigo me livrar, né? O gozo tá aí, né? E não há nada mais tóxico do que o gozo, né? É gozo puro, é assim, é o traço que eu repito das minhas relações, mas que eu não tenho nada a ver com isso. É fulaninho que é tóxico, sendo que, né? O tóxico tá ali, eu tô implicada nesse negócio, nesse engodo que eu não sei fazer diferente. Se você botar isso no YouTube, você vai ver tanto vídeo sobre tantos conceitos que estão aparecendo atrelados à palavra tóxico, né? Amizade tóxica, namorado tóxico, namorado tóxico. Né? Positividade tóxica, eu já ouvi isso também, uma coisa assim. Então tem muita coisa tóxica, tudo é tóxico agora. Né? Necessidade de dar sentido a essa falta, né? Uma lógica DSM, né? Tóxica, né? A positividade tóxica é chato também, né? Sujeito que tudo a síndrome poliana, tudo ali maravilhoso, tá ótimo. É terrível mesmo. Plenitude não existe, só existe no Instagram, gente. Contar um segredo para vocês. E olhe lá, né? Olhe lá, O furo tá aí, não adianta. Por mais que a gente tente tampar, ele vai escapar e aparecer em outro lugar. Não tem jeito. E é muito curioso, assim, o quanto você ganha quando você começa a furar a bolha, né? Que a gente está no momento que a gente fala muito, assim, de que vivemos em bolha. A gente consome coisas, hoje, né? A internet faz isso. A gente começa a consumir coisas que estão cada vez mais direcionadas para o tipo de coisa que a gente consome. Então, a gente vai se fechando nesse aspecto. Mas é interessante que quando você emburrece quando... Emburrece? Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Você emburrece quando você começa a fazer laço pela igualdade. Porque o outro precisa responder exatamente ao mesmo ponto ali. Não responde... É como se o seu mundo fosse você só, né? Sendo assim, você perde esse contato tão maravilhoso que é de descobrir um novo mundo, outras culturas, outras pessoas, abrir os olhos, assim, ver o que está à sua volta, né? O Duncan que fala, né? Quanto mais inflado está o meu eu, menor está o mundo, né? Não cabe mais, vai cabendo cada vez menos gente, né? E aí a gente vê toda a questão das minorias, né? Todo o problema histórico que isso vai começando a causar. Mas eu acho que essa definição simples é bem interessante, né? Para ver isso. Se a gente for ver algum aspecto ruim ou demoníaco na questão todo do narcisismo, é isso, esse emburrecimento, de fato. Porque quanto maior essa imagem toda, esse eu, né? Mais cego, né? O narcisismo é uma coisa que cega o narcisismo nesse aspecto, né? Fica cego para o outro, perante o outro, né? Não há uma outra imagem, né? E é uma repetição burra, né? Porque assim, você só consegue... A inteligência, ela tá onde tem furo, né? Onde você consegue perguntar, questionar, abrir, mudar, fechar, né? Se a você curiosidade tá ali... sobre o sexual da criança, né? Por exemplo, né? Quando ela, aliás, é muito interessante, né? Isso, né? Da criança que faz milhões de perguntas para os pais até que eles errem ou percam a paciência, né? E tal. Eu sempre vou recomendar aqui o episódio do Chaves, tá? Que a Chiquinha faz 300 perguntas para o seu Madruga até ele perder totalmente a paciência. Eu recomendo vocês assistam. Ela fica, me diga, papi, né? Que ela fica falando, o que é isso? O que é aquilo? Eu esqueci quais foram as perguntas. Ele vai respondendo, né? Até que as perguntas começam, a resposta do seu Madruga começa a perder o sentido, ele começa a inventar coisa, até que ele simplesmente grita com ela, porque ele já não sabe. Chega um ponto que ele não sabe mais e manda ela embora. Assim, né? Cabe ressaltar que geralmente quando a criança pergunta, ela já sabe alguma coisa da resposta, né? Ela está querendo confirmar, eu acho, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma página do Instagram chamada Frases de Criança. Nossa, eu adoro. Exatamente nessa página. Agora. Eu adoro. Não sei se vocês viram por esses dias que saiu um recorte lá que a criança, a menina, acho que tem uns 8 anos, alguma coisa assim, está aprendendo a ler, né? Quando a criança aprende a ler, quer ler tudo, né? E aí
ela se dá conta que existe uma diferença. Que existe hotel com H e motel com M. Vocês viram essa... Não. Ela pergunta, né, para a mãe qual a diferença. E a mãe diz que um é... Aí eu não lembro mais, porque eu fui ler todos os comentários, sabe, gente? Porque eu fiquei curiosa de saber o que os pais respondiam. E aí as respostas foram as mais diversas. Um dizendo que era estadia curta, outra estadia mais longa, outros pais dizendo que um era para casal, outro era para família, outro dizendo que um estava em inglês e outro em português, sabe? Ninguém se deu o trabalho de perguntar à criança o que ela acha. Né? Pois é. Pergunta à criança, o que você acha, né, que há de diferente? Enfim, que pode ter muita coisa implicada nessa pergunta, né? Eu achei incrível, assim, essa curiosidade, sabe, Luiz, que as crianças têm e que, de certa forma, apontam, né, para a sexualidade e apontam para o furo que a gente está falando aqui, né? Porque a sexualidade, a diferença sexual mostra isso, né? O furo, a castração, né? Eu atendi um caso há muitos anos atrás, hoje deve ser um adulto já. O menino tinha seus 6 anos e ele estava em casa com a prima mais velha. A prima tinha ele tinha uns 5, a prima tinha uns 7, por aí. E aí a mãe dele tá vendo que estão muito quietos. E aí a mãe resolveu olhar, ver o que estava acontecendo, né? Porque toda mãe sabe que criança muito quieta é sinal de estar fazendo merda. E aí chegou, pegou ele em cima de um banquinho. Ele não, a prima em cima do banquinho, pegando a tesoura. A prima subiu no banquinho, pegou a tesoura, e a mãe pegou ele já com a tesoura no peruzinho para cortar, porque a prima disse para ele, olha, eu tinha também, só que o meu cortou. Tem que cortar. Ou você corta ou você espera cair. Tem angústia de castração. Não, sério. E a sorte é que pegou a tesourinha de unha. Então Coitado. que não tem muita assim, né? Não é tão... Enfim. Mas machucou ele, óbvio, né? Machucou. E aí? Cruz credo, cara. Depois pergunta por que a criança tem amnésia. Entendeu? Por que a criança tem amnésia. Não é? Não dá para lembrar dessas coisas, não, gente. Tem que ter um recalque, ajudar a pessoa. Mas vejam só, né? Como que essa diferença ela é posta, né? E as crianças tentam arrumar tentam elaborar essa diferença, né? E na verdade, é uma diferença imaginária, né? Porque, no fundo, nenhum de nós tem. Não é daí que vem a castração, gente. Não é. Eu tenho pinto, né, no sobrenome, né? Eu tenho pinto, né, no sobrenome. É bom dizer no sobrenome. Olha, sério. Sério, Luiz. Eu vou te falar, as professoras no colégio, elas chamavam os alunos pelo nome inteiro e eu era castrado, porque elas falavam assim, Luiz Silva da Gama. Por quê? Tiravam o seu pinto. E no cartão de crédito também. Tá Luiz Silva P da Gama. Qual a questão, hein? Qual é a questão, Luiz? Conta aí pra gente. Qual é a questão com isso? Isso vai pro ar, não vai? Não, tem que ir, entendeu? Tem que ir. Então é isso, gente. Entre narcisismos, diferenças, acho que a gente bateu um papo bastante importante para a gente pensar sobre isso, que é o que é possível fazer diante da diferença, como é que a gente pode lidar com isso, como é que a gente pode adquirir esse saber fazer com isso que desperta uma certa agressividade, talvez, na gente. Para adquirir esse saber fazer, se inscreva no canal, ative o sininho, curte, deixa um comentário. E faça análise. Segue aí. E marca um horário com um de nós na clínica.
Não, pode ser com outro analista, gente. Não somos tão narcisistas assim. É o único episódio que a gente pode falar que a gente é narcisista, gente. Me deixa. Pois. Então siga a página de cada um aqui, entendeu? É isso aí. Então é isso, galera. Para mais informações, segue a gente no Instagram, Twitter, Spotify. Segue a gente aqui também no YouTube, deixa o like pra gente, isso contribui bastante para o nosso trabalho. E comenta aqui se vocês gostaram, como é que esse tema chegou para vocês, como é que tá andando por aí esse narcisismo. A gente se vê no próximo episódio, então. Até lá. Tchau.